Uma programação que marcou muito foi o acampamento. Para mim foi o acampamento. Foi uma experiência incrível. Cara, foi algo que eu não esperava. Em 16 anos da minha vida foi o tempo que eu mais me senti próxima de Deus, conectada com Ele. O que mais me marcou no acampamento foram uns 3 dias que eu me afastei de todos os meus amigos que não faziam bem pra mim. Eu pude entender o propósito de Deus pra minha vida. E ver eles tendo esse encontro com Jesus lá, muitos choraram, muitos entregaram a sua vida para Deus, assim. E é muito marcante isso. Foi um divisor de águas na minha vida, ele fez eu mudar meu pensamento e ter um relacionamento cada vez maior com Jesus. O acampamento de início foi algo que eu não queria ir, eu queria ir mais para descontrair as férias, porque nas férias inteiras eu não tinha feito nada. E então meu pai perguntou para mim, por que você não vai? Eu falei que eu tinha vergonha porque eu não conhecia ninguém. O que aconteceu lá foi muito inesperado, eu não esperava nada que aconteceu lá. Eu fiz muitas amizades, o pessoal me acolheu super bem. Eu aprendi mais sobre Deus, coisas que eu não sabia, e eu também refleti muito sobre as minhas atitudes. Principalmente o que eu tinha que melhorar com a minha família. Achei que de todos os acampamentos que eu fui desde 2015 foi o melhor pessoal que eu já vi e consegui me enturmar. Que eu aprendi mais sobre Jesus, que eu não sabia muito sobre ele. Eu pude refletir sobre meus pecados. Principalmente o culto onde falava sobre a família, porque a família é uma coisa que, cutuca na minha ferida. A conclusão que eu precisava me entregar para Deus naquele dia foi quando o Taveira falou pra gente confessar todos os nossos pecados pra Deus. E foi nessa hora que eu tava orando e falando tudo, e eu comecei a me tocar que aquilo que eu fazia não era bom pra mim e não agradava a Deus. Confesso que no começo, antes de eu ir pra lá, eu pensei que seria alguns dias ali com alguns amigos só pra curtir, e depois que começou o acampamento, minha vida foi transformada. A minha expectativa quando eu cheguei no acampamento era que ia ser assim, mais um acampamento que eu participava, mas que quando eu voltasse para casa, muita coisa ainda não ia mudar na minha vida. E acho que isso não aconteceu. Muita coisa realmente mudou e graças a Deus. Foi um momento incrível que eu tive com Deus, foi um momento de muito aprendizado, muita coisa mudou depois, então, sei lá, foi top. E no final, como eu já estava todo mundo muito animado para que eu fosse, eu acabei decidindo ir. E foi uma das melhores decisões que eu podia ter, porque me acarretou milhões de coisas boas. Deus é a minha única fonte de energia e que eu só preciso dele. Foi marcante porque a história das pessoas, como Deus e Jesus mudou a vida de muitos adolescentes aqui. Tava com medo de ir, porque eu não conhecia ninguém. Mas chegando lá eu fiz muitos amigos, eu vivi momentos inesquecíveis. Tanto os games que tiveram, o Canibal, o Pique Bandeira, como os cultos que a gente teve lá, a palavra, e os momentos no quarto também, que foram muito importantes para mim e as pessoas que eu conheci. O acampamento, ele principalmente me fez refletir muito sobre família, e eu aprendi mais a como honrar pai e mãe, a como lidar mais com a família. Todo dia foi um soco na cara, literalmente. O acampamento foi sensacional, foi top. As meninas, brincadeiras, foi demais. As pregações também, o hino, foi demais tudo. Mas eu não esperava que eu ia chorar tanto no acampamento. Eu não esperava que eu ia sair de lá tão transformada, tão diferente. E, pra mim, depois de tudo que eu refleti todas as noites e tal, eu pensei, cara, eu preciso mudar. Na época, eu tentava me suicidar também. E, eu comecei a pensar, nada que eu tava fazendo agradava a Deus. E na hora que eu tava orando, que o Taveira falou pra gente confessar os nossos pecados pra Deus, eu tava lá fazendo isso. E eu não parava de chorar nenhum minuto, porque eu comecei a perceber que, Deus não se agradava com nada que eu tava fazendo. Porque eu era basicamente, o que eu fazia era tudo pecado, tudo, a minha vida era o pecado. Então, naquele momento eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso caminhar com Cristo a partir de agora. E foi graças a todos os cultos que teve no acampo. Mexeu profundamente comigo e eu pude entender o quão pecador eu sou e me arrepender. Que me fez refletir o quanto eu sou pecadora e o quanto eu caio na tentação dos pecados e o que as pessoas podem fazer com a gente nem percebe. Acho que a Noite da Fogueira pra mim foi o auge.
porque a gente viu um monte de testemunho de um monte de pessoas que a gente nem imaginava as coisas que elas passavam, e eu fiquei muito impressionada com tudo que Deus fez na vida delas. Foi um culto que eu me emocionei bastante e dei um testemunho lá, né, sobre família, e para mim esse foi o melhor culto. Eu pude saber das outras pessoas o quanto Jesus mudou a vida delas. Foi um dia onde a gente ouviu várias histórias diferentes, histórias que a gente nunca imaginava que pessoas tinham vivido aquilo, o que foi bem legal. E foi um momento onde eu superei o meu medo de rejeição por não ter um pai e cheguei na frente de todo mundo e resumi minha história e contei. E foi incrível pra mim ouvir depois alguns adolescentes, algumas pessoas no geral, falando pra mim que tinha ficado surpresa que eu já tinha vivido tudo isso, porque eu sempre tô com um sorriso no rosto. Fiquei feliz nesse momento, porque eu fiquei assim, nossa, eu encontrei o versículo de Tiago em mim, que é Tiago 1, 2, 3, que fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, eu pensei nisso no momento e falei, cara, tem um versículo na minha vida. O acampamento, ele foi o início do meu relacionamento crescente com Deus, porque antes eu conhecia um Deus muito superficial e eu também não tinha interesse por me aproximar, porque na minha vida aconteceram milhões de coisas que pra mim não fazia sentido na época, porque eu olhava pra trás e falava, poxa vida, todo mundo fala de um Deus de amor e pra mim eu não vejo isso. Mas o acampamento, assim, foi fundamental porque eu conheci uma pessoa incrível, que foi a Rebeca, e ela foi muito importante pra mim, porque ela me auxiliou, me ajudou, porque ela conhece o mesmo Deus que eu, porque várias situações que já aconteceram com ela aconteceram comigo. E dentro do acampamento eu tive vivências que eu acho que eu nunca teria se eu não tivesse ido, porque eu vi que tem muitas pessoas com problemas iguais ao meu, ou parecidos, ou gente com coisas que eu nunca ia imaginar que elas poderiam viver. E foi muito importante para eu me colocar no lugar do próximo, e Deus tocou meu coração de uma forma incrível, e eu vi que Ele faz grandes coisas e que ninguém consegue explicar. E antes do acampamento era um cara arrogante, não sabia falar com as pessoas, tinha muito potencial para tudo, mas ao mesmo tempo não sabia o que era o verdadeiro amor de Deus. A Daphne, antes do acampamento, era uma pessoa assim, perdida, que não sabia muito o que fazer, não tinha um propósito, achava que estava lá só para viver a vida e continuar. Eu era uma pessoa que não tinha Jesus na vida e não ligava muito para as coisas assim, ou que precisava fazer para ter um relacionamento crescente com Jesus. Antes do acampamento, era uma pessoa que brigava muito com a minha mãe, principalmente. Falava um monte de palavrão, só falava besteira. Era uma garota que não tinha nenhuma vontade de viver, não tinha mais expectativa em nada, não lutava mais por nada, não confiava em ninguém, não confiava nem na igreja onde estava indo e não gostava do que estava fazendo, nem estava mais se ligando para quem Deus era, não estava correndo mais atrás disso. A Rafa, antes do acampamento, era uma pessoa que não sabia o sentido da vida dela e depois do acampamento descobriu o real sentido da vida. O Thiago, antes do acampamento, era um cara que falava muito palavrão, que gostava só de sair para fazer besteira e essas coisas. A Esther, antes do acampamento, era uma pessoa um pouco marrenta. Eu era uma pessoa um pouco mais fechada. Era uma pessoa que falava muito palavrão, mas é uma pessoa que nunca gostou de nenhum tipo de afeto. Minhas amizades, eu nunca tinha muito afeto, nem com amizade, nem nada do tipo. Eu já tive muito problema com a família também, principalmente, porque meus pais são muito afetivos, eu sempre fui meio grossa. Antes era uma pessoa que não via propósito em nada, eu não tinha vontade de ir pra igreja. Eu tava lá só de corpo, a alma tava longe. O João, antes do acampamento, era um menino que ele falava muito palavrão, ele fazia muita besteira. E um menino depois do acampamento é um cara transformado que quer levar Jesus para a vida de outras pessoas e tá fazendo de tudo por isso. Eu era uma pessoa muito rasa, assim, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma porque eu tava muito mal
internamente comigo mesma, eu estava passando por muitas coisas, depressão, ansiedade, enfim. O Ian, depois do acampamento, se tornou uma pessoa mais amigável, se tornou uma pessoa que realmente conhece a Cristo e é uma pessoa que consegue levar o Evangelho às outras pessoas. Mas depois do acampamento eu vi que minha vida tem um propósito, que Deus tem algum objetivo para mim, para eu ser alguém na vida. E eu mudei completamente, eu não sou mais a mesma. E eu estou em constante mudança. E depois do acampamento eu briguei bem menos com a minha mãe e tenho falado bem menos besteira. A Elisa, depois do acampamento, é uma pessoa que sempre tenta ter um relacionamento crescente com Jesus. E a Júlia de agora é uma garota que quer realmente mudar o mundo falando sobre Cristo e querer impactar as pessoas sobre quem Ele é e que as pessoas não acabem ficando como eu fiquei no passado. Depois dele eu virei uma nova pessoa e eu aprendi a como honrar os meus pais e honrar todos os relacionamentos que eu tenho na minha vida. E no acampamento eu realmente me entreguei a Jesus e eu aprendi qual é o propósito dele na minha vida e o que ele tem para fazer por mim. E o Thiago, depois do acampamento, foi um cara que só queria crescer com Jesus cada vez mais e ser um cara que ia impactar a vida de todo mundo, como da minha família e dos meus amigos. E depois do acampamento eu entendi que Deus é minha maior e única fonte de energia e que eu nunca vou conseguir vencer os meus problemas e superar a morte do meu pai sem Ele. E o acampamento me ajudou muito com isso, porque eu acabei tendo vontade de viver, porque esse foi o meu começo, assim, foi o meu start. Porque eu tava muito mal, muito mal. E depois do acampamento eu vi que existe esperança ainda, porque eu vi pessoas com histórias maravilhosas, gente muito parecida comigo, gente que me deu vontade de viver. Então, Deus me tocou de uma forma incrível e eu fiquei com vontade de viver. Esse pra mim foi o ponto principal, porque eu já não tinha mais esperança nenhuma, eu tava completamente sem perspectiva. Então o acampamento foi muito importante nesse sentido pra mim. Que fez eu refletir muito sobre os meus erros, que eu cometia muitos erros só pra ser aceita na rodinha dos meus amigos. E isso me fez pensar de outra forma, porque eu prefiro ser odiada pelo mundo do que ser odiada por Deus.